Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, estamos aí em uma série, A Prática do Amor a Jesus Cristo, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. E este aqui é o 10º vídeo, após uma oração que Santo Afonso faz a Jesus, desejando amá-lo, E você possa ver o vídeo 9 aí, o vídeo 9, sobre esta oração. E hoje nós vamos aí iniciarmos o 10º vídeo. Pode até ficar um pouco mais longo do que os demais, porque nós vamos falar de coisas um pouco mais concretas, como amar a Jesus e quanto, O vídeo de hoje é quanto devemos amar a Jesus Cristo. Então pode ser que fique um pouco maior o vídeo de hoje, mas eu espero que você acompanhe com calma e consiga alcançar frutos desse propósito aqui que eu fiz de apresentar esse texto de Santo Afonso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto devemos amar a Jesus Cristo? É uma pergunta do capítulo 4 do livro A Prática do Amor a Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Jesus Cristo, sendo Deus, merece todo o nosso amor. Então, Santo Afonso já começa dizendo: Jesus Cristo, sendo Deus, merece todo o nosso amor. Ou seja, aquilo que está no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso amor primeiro deve ser direcionado a Jesus. Ele é Deus. E ainda mais porque Ele nos amou de tal modo que nos colocou, por assim dizer, na necessidade de amá-lo, ao menos por gratidão, por tudo que Ele fez e padeceu por nós. Muito nos amou, para muito ser amado por nós. Então, Santo Afonso diz que, em primeiro lugar, Jesus deve ser amado completamente, porque Ele é Deus. Depois, Santo Afonso diz que, ao menos, deveríamos amá-lo por tudo que Ele sofreu por nós, por tudo que Ele padeceu por nós. E Ele fez isso para manifestar o amor, e por essa manifestação plena de amor, receber de volta também o amor. Não que Ele precise do nosso amor, Se nós não o amarmos, nós não seremos nada. Se nós o amarmos, Ele continua sendo o que Ele sempre foi. Se nós não o amarmos, Ele continua sendo o que Ele sempre foi. Diz São Paulo, e aqui ele fala de São Paulo apóstolo, Diz São Paulo: o amor é o pleno cumprimento da lei, O amor é o pleno cumprimento da lei. Isso está lá em Romanos capítulo 13, versículo 10. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Por isso Jesus mesmo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é impossível guardar os mandamentos sem amar a Deus. Senão, nós faremos isso de maneira legalista. E fazendo de maneira legalista, a lei pela lei, ela mata. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Mas quem poderia deixar de amar um Deus crucificado, que morre por nosso amor? Os espinhos, os pregos, a cruz, as chagas, o sangue de Cristo chamam, ou melhor, clamam por nosso amor. Querem que amemos aquele que muito nos amou. Então, Santo Afonso está dizendo aqui de maneira espiritual, de maneira metafórica, podemos assim dizer, que cada ação
do Calvário, cada ato que foi realizado contra a pessoa de Cristo no Calvário, a cruz, os pregos, a coroa de espinhos, o sangue derramado depois do peito transpassado, tudo isso clama, ou seja, grita pelo nosso amor. Olhando a Cristo transpassado, nós não temos condição alguma de fazer outra coisa a não ser amá-lo. São Francisco de Sales exclamava: o bom de Santo Afonso neste texto é que ele vai colocando a fala dos santos. Ou seja, Santo Afonso faz aquilo que eu sempre gosto de fazer. Eu não quero usar as minhas palavras aqui nesse canal. Nesse canal eu não quero falar por mim mesmo, eu quero ser apenas voz da igreja. E aqui eu deixo um parêntese: se por um acaso eu fazer, ou falar algo aqui contrário à doutrina da igreja, contrário àquilo que é a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura, eu peço que você deixe aí os comentários e me corrija, e eu com certeza irei ficar muito grato, Então Santo Afonso diz: São Francisco de Sales exclamava: por que não nos lançamos sobre Jesus Cristo crucificado, para morrer na cruz com ele, e que desejou morrer por nós? São Paulo nos lembra que Jesus Cristo quis morrer por todos nós, para que não vivamos mais para nós, mas somente para Deus. E é por isso que Paulo disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, o objetivo da cruz, o plano da cruz foi exclusivamente para nos atrair a ele. Por isso, Jesus disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E após ser levantado, ele atrairá todos a ele. Todos a eles. Todos os que compreenderem que sem exceção de ninguém, é necessário depositarmos o nosso amor a Jesus e a Jesus crucificado. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Aqui vem, a propósito, a recomendação. Não esqueçais os benefícios daquele que se responsabiliza por ti, pois ele deu a vida por ti, Jesus Cristo. Não te esqueçais do teu fiador, que para satisfazer teus pecados quis pagar com sua morte a pena que mereceis. Quanto agrada a Jesus Cristo a recordação frequente de sua paixão. Então, quando ele diz aqui: não te esqueçais do teu fiador, que para satisfazer teus pecados. Esse satisfazer aqui não é para fazer você ficar satisfeito com os seus pecados ou para dar, vamos dizer assim, sentido ao motivo pelo qual você peca. Não, esse satisfazer aqui é para aplacar a ira de Deus. Aplacar a ira de Deus, para satisfazer, ou seja, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar nunca. E ele pagou em nós, ele tomou sobre si as nossas dores. Veja o que ele diz: antes de sua vinda à terra, Jesus Cristo era muito desejado pelos antigos patriarcas e por todos os povos. Foi por isso que Jesus disse uma vez para os apóstolos: bem-aventurados sois vós, porque verdes, porque ouvis o que os profetas e os patriarcas e os antigos profetas gostariam de ver e ouvir. Agora ele deve ser mais amado ainda. Nosso único desejo e nosso único amor
pois sabemos que ele veio até nós. Sabemos o que ele fez e padeceu por nós até morrer na cruz por nosso amor. Então, Santo Afonso está dizendo aqui, olha, os antigos profetas desejaram ver o Messias. Tanto é que o velho Simeão, ao tomar Jesus no colo, o que é que diz? Agora sim, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Os antigos profetas, os antigos patriarcas, o antigo povo desejou ver o Messias. O próprio Davi ansiava pelo Messias. Mas ele disse que a nós foi dado esta graça. A nós foi dado o contemplar Jesus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, na introdução da carta, e inclusive tem aí na playlist, né, um estudo bíblico sobre a primeira carta de São João, que foi o mês da Bíblia de 2019, né, que foi o texto que foi lido no mês da Bíblia de 2019. No prólogo da primeira carta, São João diz assim: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nossas mãos apalparam do verbo da vida, é isso que nós anunciamos para vós. Então a alegria do apóstolo de tocar no verbo eterno de Deus, de tocar no Messias tão esperado por Israel, de colocar o peito sobre o seu, ou melhor, de colocar a cabeça sobre o seu peito ali na última ceia. E Santo Afonso continua dizendo, né, meus irmãos, que isso aqui é completamente extraordinário. Há também um canto que diz: ó banquete sagrado, há banquete sagrado em que recebemos Jesus Cristo e onde se renova a lembrança da sua paixão. Percebemos então o quanto agrada a Jesus Cristo quem medita sempre em sua paixão. Por isso que ele fala que a paixão de Cristo não pode ser esquecida. De propósito, ele deixou seu corpo e sangue no sacramento da Eucaristia, para que tivéssemos contínua e grata memória do que sofreu por nós, e assim crescesse sempre em nós o amor para com ele. São Francisco de Sales, ele volta a citar São Francisco de Sales, chamou o Calvário de montanha dos que amam. Não é possível pensar no Calvário sem amar a Jesus Cristo, que lá quis morrer por nosso amor. Então, São Francisco de Sales chama a montanha do Calvário, o Calvário, como a montanha dos que amam. E quando nós olhamos como ícones ali na montanha dos que amam, nós olhamos e contemplamos São João Evangelista, o discípulo amado. Nós contemplamos Maria Madalena, aquela que foi tão amada e que recebeu de Deus a generosidade de ser a primeira a contemplar o Cristo ressuscitado, e nada mais, nada menos que a Santíssima Virgem Maria, que morreu por amor, morreu de amor, como diz Dom Escoto, né? Morreu por amor. E Dom Escoto diz que assim como Jesus morre por amor, Maria Santíssima, a Santíssima Virgem Maria também morre por amor, morre de amor pelo seu filho. E ali na montanha do Calvário está um ícone, né? Uma trindade, podemos assim dizer, não comparando com a trindade divina, mas uma tríade, podemos assim dizer, de três grandes santos, né? São João Evangelista, Santa Maria Madalena e a maior de todas as santas, a Santíssima Virgem Maria. E os frutos da caridade, os frutos do amor a Jesus. Eis o que São João Crisóstomo diz dos frutos gerados em uma pessoa que possui o amor a Deus. Quando o amor de Deus se apodera de uma pessoa, produz nela um insaciável desejo de trabalhar pela pessoa amada. Então, quando você vê uma pessoa que se gasta, se consome, né, como diz aquela música,
como vela que queima no altar, como um rio que se entrega ao mar, né? Só por ti, Jesus, eu quero me consumir, eu quero me derramar. Quando você vê uma pessoa se consumindo, se derramando por amor a Jesus, você consegue perceber o quanto aquela pessoa ama. E perceba que o amor a Jesus não é uma questão vertical, da pessoa só para Cristo. Não, é vertical e também horizontal. A cruz, o braço da cruz é vertical e horizontal. O amor de Deus para com os homens e também nós, o nosso amor para com Jesus, mas também o braço, né, horizontal, o amor ao próximo. São João Evangelista diz assim na sua primeira carta: filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com atitudes concretas. E também ele diz: ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, e para nós hoje, né, ninguém pode dizer que ama a Jesus que não está aqui, né, como um homem já ascendeu aos céus. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. E ele diz também: quem não ama o seu irmão é homicida. Então, o amor a Deus está ligado ao amor ao próximo. É impossível amar a Deus, dizer que ama a Jesus, sem amar ao próximo. Somente quem ama o próximo e manifesta o amor pelo próximo consegue amar Jesus verdadeiramente. E é por isso que Jesus disse que no julgamento final irá pesar muito sobre nós o júri, né, o julgamento do grande juiz Jesus Cristo. Irá pesar muito sobre nós a seguinte fala: vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos do meu Pai. Por quê? Porque eu estava nu e me vestistes, eu estava doente, me visitastes, eu era preso, me visitastes, eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, ou ao contrário, não fizesse nada disso. Então, o amor a Jesus implica com certeza em amar ao próximo. E a pessoa que se desgasta em amor a Jesus se desgasta em amor ao próximo. E é amando o próximo que nós revelamos que amamos a Jesus. É isso que fez Santa Dulce dos Pobres. É isso que fez Santa Madre Teresa de Calcutá. É isso que fez São Francisco de Assis. É isso que fez São João Paulo II. É isso que fez São João 23. É isso que fez todos os santos e santas de Deus. Ele continua: para mim, não conheço outra santidade, senão a de amar a Deus de todo o coração. Então, ser santo não é ser impecável. Muitas pessoas confundem, principalmente os protestantes, confundem a santidade da igreja com a santidade do Cristo ou da Santíssima Trindade. A santidade da igreja é manifestação da sua intensificação de amor a Deus. Quanto mais amamos, mais santo nós somos. Todas as outras virtudes, sem este amor, não passa de um montão de pedras. O apóstolo Paulo chega a dizer que, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, né? Ele diz que ainda que eu der todos os meus bens aos pobres, ainda que dê o meu corpo para ser queimado nas chamas, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanha, ainda que eu faça grandes milagres, ele diz, se não for com amor, se não for no amor, na caridade, ele diz que de nada serve, né? E se não possuímos esse amor, a culpa é nossa, pois não nos decidimos a nos dar inteiramente a Deus. Ele está dizendo aqui que esse amor não é um amor que está restrito a A ou B, é um amor que foi derramado em nossos corações, né? A palavra de Deus diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações e nos foi dado um Espírito que clama Abba, Pai. Um Espírito de amor. O Espírito Santo é o amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai.
Então esse Espírito Santo, que é o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, foi derramado em nossos corações, em todos nós que fomos batizados. E de maneira conhecida como uma palavra técnica, como graça suficiente, foi derramado em todos os corações esse amor, esse Espírito. Como graça suficiente, podemos dizer assim, numa linguagem bem vulgarizada, podemos dizer assim, a primeira graça, o primeiro chamado, foi derramado em nossos corações. Então nós não amamos não é porque nós não temos condição de amar, é porque nós não queremos, é porque nós não nos decidimos a amar a Jesus, né? E ele coloca aqui, né, dizendo para nós que os mestres da vida espiritual descrevem os sinais do verdadeiro amor a Deus. Então ele dá aqui alguns sinais do verdadeiro amor de Deus. Como conhecer o verdadeiro amor de Deus em nós? Ele diz, é temeroso. Quando alguém ama, esse amor é temeroso. E seu medo é dar desgosto a Deus. Ele diz, esse amor é generoso, cheio de confiança em Deus. Tudo faz para a sua glória. Então, quando você vê alguém fazendo algo para se promover, é porque não é o amor verdadeiro de Deus. Não é vanglória. Né? Não é para a glória de Deus, é para a vanglória. Né? Ele diz, esse amor é forte, pois resiste a todas as más inclinações, mesmo nas mais violentas tentações e nos mais profundos sofrimentos. Então ele está dizendo que esse amor é forte. Esse amor é um amor que pratica a ascese, o exercício espiritual. É aquilo que Jesus disse, o reino dos céus é dos violentos, e somente aqueles que praticam violência o arrebatarão. Ou seja, somente aqueles que praticam a mortificação, somente aqueles que praticam a ascese, que foi tão esquecida na doutrina da igreja. É obediente, porque procura seguir imediatamente a voz de Deus. E aí você leia o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. A caridade, o amor é paciente, o amor é prestativo, o amor tudo crê, o amor tudo perdoa, o amor tudo espera. Leia 1 Coríntios 13, né? Que é exatamente o que São João, ou melhor, o que Santo Afonso trabalha também nesse texto. E nós vamos ver um pouco mais à frente, nos próximos vídeos. Né? Ele diz que esse amor é puro, amando somente a Deus, e só porque Deus merece ser amado. Não é porque Deus me deu alguma coisa, não é porque Deus me dá as graças, principalmente as graças temporais, as graças para esse mundo, mas é porque Deus é Deus, porque Ele merece ser amado, porque Jesus merece ser amado. É ardente, porque desejaria inflamar todos os corações, vendo-os consumidos pelo amor de Deus. Ou seja, esse amor ardente que ele diz é um amor que não contenta em si mesmo. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. É aquilo que Jesus disse aos próprios apóstolos, tudo aquilo que eu vos digo, ao pé dos ouvidos, gritai dos telhados. Ou seja, anunciai, né? Esse amor é arrebatador, pois arrasta a alma e a faz viver como que fora de si mesma, como se não visse, não ouvisse e não tivesse mais os sentidos para as coisas da terra. Atenta em só amar a Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses no capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Ele diz, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está escondido em Deus. E ele diz, e Cristo, que é vossa vida, quando se manifestar em glória, também vós sereis manifesto em glória. E daí ele começa a desenvolver o texto dizendo, mortificai os vossos desejos carnais. Aí ele vai dizendo um monte de coisas ali a respeito de mortificar a carne e buscar as coisas do alto, como disse o próprio Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus
e tudo mais vos será dado por acréscimo. E muitas vezes nós queremos nos apegar às coisas da terra, quando ele diz aqui que o verdadeiro amor é arrebatador, pois arrasta a alma e a faz viver como que fora de si mesma, como se não visse, não ouvisse e não tivesse mais os sentidos para as coisas desta terra, atenta em só amar a Deus. E ele continua dizendo, é unitivo, ou seja, unindo estreitamente a vontade da criatura à vontade do seu Criador. E ele conclui dizendo, esse amor é desejoso, porque enche a alma do desejo de deixar a terra para unir-se perfeitamente a Deus no paraíso, a fim de amá-lo com todas as suas forças. Ou seja, aqui está, meus amados irmãos, uma breve reflexão sobre quanto devemos amar a Cristo Jesus. Como eu disse, o vídeo ficou um pouco longo e talvez esses se tornem assim um pouco maior, porque nós precisamos meditar de maneira mais profunda sobre isso. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão amando a Deus, as pessoas não estão amando a igreja, mas as pessoas estão amando a si próprio e promovendo a si próprio. Não. Aquele que deve ser anunciado é Jesus. Eu não posso anunciar a mim mesmo. Eu tenho que anunciar a Jesus. Veja aí a série de vídeos, a prática do amor a Jesus e vamos crescer nesse amor, por sua graça e por sua misericórdia. Peçamos à Santíssima Virgem a graça de amarmos Jesus como ela amou e morrer de amor por ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí tua curtida, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito, vai aqui, ó, inscrever-se, se inscreve aí no canal e assina o sininho. Quando você clicar no sininho, você clica no primeiro sininho, receber todas as notificações para que você possa continuar acompanhando essa série sobre a prática do amor a Jesus. Deus abençoe você.